Em ofício enviado ao Congresso, o governo prevê um corte de quase 8 bilhões de reais no Bolsa Família. O ajuste no orçamento de 2025 servirá para viabilizar outros programas, como o Auxílio Gás. Ontem, Lula destacou a importância de manter uma relação próxima com deputados e senadores e soltou uma frase sobre a qual falaremos, a respeito da nova ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. Conta pra gente, João Pedro Melo. Bom dia pra você. Estão nos acompanhando, olha, esse documento ainda não foi protocolado, tá? Mas já foi enviada uma prévia ali ao presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, e também ao presidente da Comissão Mista de Orçamento, deputado Júlio Arcoverde. As fontes do Palácio do Planalto estão dizendo o quê? Que esses ajustes são necessários antes da votação desse projeto para viabilizar a execução de alguns programas do governo. Um exemplo que está sendo dado aí por essas fontes é o Auxílio Gás. Esse documento foi elaborado pelo Ministério do Planejamento e prevê um acréscimo de 3 bilhões de reais nos recursos do auxílio. Antes, a previsão era de 600 milhões de reais para pagamento dessa medida. Ela foi assinada pela ministra do Planejamento, a ministra Simone Tebet, e nesse documento ela afirma que as modificações contemplam, abre aspas, remanejamentos em razão de repriorizações ou necessidades supervenientes, fecha aspas. O que ela quis dizer é que esses remanejamentos são necessários para colocar novas prioridades do governo diante de demandas que surgiram nos últimos dias. O relator do orçamento, o senador Ângelo Coronel, disse que a redução nos recursos do Bolsa Família são para sanear o programa. Ele ressaltou que a medida é impopular, mas necessária para acabar com as fraudes. Ontem, o presidente Lula fez ou participou de uma cerimônia para o lançamento, do crédito do trabalhador, e durante a cerimônia ele acabou soltando ali uma frase que não foi bem recebida dentro do governo, dizendo o seguinte, que colocou uma mulher bonita como Gleisi Hoffmann no cargo para melhorar a relação com o Congresso. E nesse encontro estavam presentes também os senadores Davi Alcolumbre, presidente do Congresso, e o presidente da Câmara, Hugo Mota. Vamos ver um trechinho. E é muito importante trazer aqui o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Porque uma coisa, companheiros, que eu quero mudar, estabelecer a relação com vocês, por isso eu coloquei essa mulher bonita para ser ministra de Relações Institucionais, é que eu não quero mais ter distância entre vocês. Eu não quero que alguém ache que o presidente da República está distante do presidente da Câmara, está distante do presidente do Senado. Não. Nós temos que mostrar para a sociedade que nós somos, em lugares diferentes, pessoas com o mesmo compromisso de defender a soberania desse país, defender o bem-estar do povo brasileiro e melhorar a vida de todo mundo. É assim que nós precisamos restabelecer a nossa relação. Bom, a ministra não comentou essa declaração em on, ou seja, não falou abertamente com a imprensa, mas nos bastidores ela disse que entendeu a fala do presidente Lula, que era no sentido de aproximar o Palácio do Planalto do Congresso Nacional, ou seja, mudar a relação que existia antes com Alexandre Padilha, através dela, Gleisi Hoffmann. O presidente, nessa mesma cerimônia, ainda deu uma cutucada no ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacando que ele precisa passar mais charme quando estiver falando com a população. Eu tenho a felicidade de ter o companheiro Haddad como ministro da Fazenda. Tenho a felicidade de ter um companheiro que nem sempre é o mais feliz quando pega o microfone. Eu falo para Haddad, você tem que passar um pouco de charme. Você tem que... Eu falava para Dilma, passa uma lágrima, deixa cair uma lágrima pelo menos. Então eu fico pensando se as pessoas têm noção do que o companheiro Haddad já nos patrocinou como ministro da Fazenda desse país em 2 anos. Bom, o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai se reunir logo mais, viu? Às 11 horas da manhã, com a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. E esse vai ser o primeiro encontro depois de uma série de rusgas, que eles tiveram num passado recente. Eles devem discutir a pauta econômica e traçar uma estratégia para que a tramitação dos projetos de prioridade do governo avancem rapidamente no Congresso. Esse encontro está acontecendo a pedido do presidente Lula. Ele disse que queria uma trégua, de uma vez por todas, nas divergências do passado desses dois ministros e que eles conversassem sobre as prioridades. E aí a gente tem vários assuntos nessa pauta. Super salários, aumento da faixa de isenção do imposto de renda, o próprio orçamento que vai ser votado na semana que vem, ou seja, esse encontro está marcado para logo mais às 11 da manhã. Bom, a frase sobre Gleisi, eu vou repetir, foi a seguinte.
É muito importante trazer aqui o presidente da Câmara e o presidente do Senado, porque é uma coisa que eu quero mudar, estabelecer relações com vocês. Por isso, coloquei essa mulher bonita para ser ministra de Relações Institucionais, porque não quero mais ter distância de vocês. Eu até entendo o argumento, Sheila, Carla, de que esse seria um elogio. Um elogio como qualquer outro. Uma mulher brava, uma mulher batalhadora, uma mulher determinada. Só que brava, batalhadora, determinada, inteligente, articulada, tudo isso teria relevância no trabalho da Gleisi. Né? São qualidades de que ela iria dispor no trabalho de ministra de Relações Institucionais. A beleza não tem relação nenhuma com o trabalho da Gleisi. É como se ele dissesse, por isso coloquei essa mulher boazuda. Por isso coloquei essa mulher gostosa. Por isso coloquei essa mulher pernuda. Por isso coloquei essa mulher obesa. Qualquer atributo físico, né? Um atributo físico, que não tem relação nenhuma com o trabalho da Gleisi. Exatamente. Portanto, pode até ser um elogio, mas um elogio que não cabe a alguém que está sendo nomeado ministro de Relações Institucionais. Porque não foi nomeado por isso, né? Gleisi não foi nomeada por ser bonita. A não ser que o presidente Lula tenha mudado de ideia e não tenha trazido isso a público. É porque ele aposta nas competências que ele considera importantes para essa articulação política, na relação com o Congresso Nacional. Não colocou lá porque é bonita. Então esse não é o elogio. Porque a mulher não está lá para ser elogiada, ela não está lá para fazer charme, seduzir, ela não está lá para embelezar ambientes. Ela está lá para trabalhar. Então o que valem são as características que a levaram a trabalhar nessa posição, né? As qualidades que o próprio presidente Lula enxerga. Isso é desqualificar o trabalho da mulher. Talvez o presidente Lula não entenda, e aqueles ouvintes, tem muitos ouvintes aqui falando que isso é mimimi, que isso é um mero elogio. Não, não se trata de elogio. Estou falando aqui como mulher. Carla certamente pensa parecido por ser uma mulher. Como mulheres, nós estamos onde estamos e chegamos aonde chegamos pelas nossas competências. Então, ser bonita, feia, pernuda, como disse o Megali, peituda, não sei o quê, não importa. Porque isso não vem ao caso. Porque isso não diz respeito ao nosso trabalho. Então, é sim desqualificar uma mulher que ele... Veja, eu tenho várias contestações em relação ao trabalho da Gleisi Hoffmann, tá? Tá começando agora, mas até de características dela como uma profissional da política. Mas aqui, nesse caso, o presidente Lula aposta nela pelas suas características como uma profissional da política. Então não faz nenhum sentido mencionar a beleza. E as pessoas estão dizendo, mas esse não foi o ponto central da fala dele a esse respeito. Mas é o que a gente enxerga todos os dias, né? No ambiente corporativo isso é demais. Aqui, ó, a bonita fulana de tal. E deixa as competências como as últimas características da fila para colocar no momento em que, por exemplo, uma nova funcionária se apresenta. Então, é um ponto, é um daqueles aspectos do machismo estrutural que a gente está acostumada a enxergar, assistir e sofrer na pele todos os dias e que muita gente insiste em dizer que não é nada não. É sim. É sim. É sim. É muita coisa. Até porque ele puxou um adjetivo. Só um. E escolheu justamente o bonita. E olha, Lula deveria ser muito grato a Gleisi. A Gleisi nunca soltou a mão do presidente. Ela esteve com ele no palco do Sindicato dos Metalúrgicos, no ABC, um dia antes da prisão dele, no discurso. Fez a defesa de Dilma Rousseff, foi intransigente na defesa da ex-presidente, de Lula. Lembra de quando ela se trancou no plenário do Congresso para impedir uma votação? Ela, o Lindbergh, aquela senadora lá pelo Amazonas, esqueci o nome dela agora, os três ficaram trancados comendo comida chinesa de iFood, né? Não saíam da bancada do Congresso para que não acontecesse uma votação, enfim, faziam de tudo ali. Ela sempre foi muito fiel ao presidente, sempre fez uma defesa intransigente do presidente, e no momento em que ele vai escolher um elogio para essa mulher, ele escolhe bonita. Fernando Haddad, até onde eu sei, é um homem bonito também. Ele já usou esse adjetivo para Haddad? Coloquei Fernando Haddad aqui no Ministério da Fazenda, porque é um homem bonito. Charme, é um homem bonito. O bonito Fernando Haddad aqui para facilitar. Exato. Então, tem outra coisa assim, desculpa, Carla. Eu sei que o bolsonarismo fazia coisas piores, mas a gente não tá aqui para comparar lulismo e bolsonarismo. Se Bolsonaro virar régua de comparação, a gente tá mal. Especialmente nisso, né? Na gentileza, no trato pessoal. Esqueçam Bolsonaro. A frase é um desastre. É um desastre. É uma fala machista. E aí tem alguns ouvintes falando, mas isso é desvio de foco em relação... Não, a gente não pode deixar passar.
Porque é exatamente por deixar passar que esse tipo de frase machista, repito, continua sendo utilizada. E aí, tudo bem? Não é tudo bem. Para as mulheres, não é tudo bem. Tem um vídeo falando, preciso relativizar, ver o contexto. Não, não dá para relativizar a frase machista, porque senão ela continua acontecendo, ela continua sendo proferida. E só mais uma coisa que o Adriano Antônio, desculpa, tá lembrando, que Jair Bolsonaro falou no Dia da Mulher alguma coisa sobre as petistas serem feias. Talvez essa tenha sido uma resposta. Mas era mesmo necessária uma resposta a uma fala machista e uma resposta machista para uma fala machista? É completamente E desnecessário. é isso que está em discussão? Pois As é, petistas são feias, a resposta é não, elas são bonitas? Olha aqui, tem uma bonita Qual é a que eu vou relevância? colocar. Nenhuma. Da beleza ou da a ausência de beleza de petistas, de pessoas públicas? Pelo amor de Deus, que Eu gosto discussão assim, é essa? E aí a gente vai olhando o WhatsApp da rádio, todo mundo, é mimimi, imagina, não tem nada a ver e tal. Homens, todos Sim, homens todos falando. homens. Estou conversando com um É deles. mimimi, né? É a turma da esquerda. Diriam que é mimimi, fosse uma frase de Bolsonaro? Ou estariam esperneando? Não, tem de todos os... Tem de todo, é verdade, De estou todas as percebendo vertentes? isso Aham, aqui, tem de todas todas as as vertentes. Estupidez Mas são homens. É universal mesmo. São homens escrevendo para cá. E aí, muitos ouvintes também fazendo o que acontece até com alguma frequência, mas dessa vez eu quero pontuar, perguntando se a gente não ouviu agora há pouquinho o comentário de Reinaldo Azevedo. E sim, nós ouvimos. E eu discordo do Reinaldo. E tudo bem, a Band News FM é assim. Eu tenho uma outra posição diferente da dele. E ele continua trazendo as suas opiniões diariamente aqui e eu não vou deixar de me manifestar sobre isso quando isso me toca como mulher e também fala comigo. Bem colocado, também discordo completamente do Reinaldo, como concordo em outros pontos e continuo Isso. respeitando a opinião dele. E aqui seremos assim, plurais, né? O nome disso é pluralismo, não está muito na moda, mas é isso que temos aqui. JP! Emendas. Eu queria. Posso só fazer um adendo também, rapidinho? Eu sei que eu não claro. tenho espaço nenhum de fala, porque Tem não sim. sou mulher, obviamente. Mas eu queria fazer um outro ponto também, trazer um outro ponto do discurso do presidente Lula ontem, além dessa frase chamando Gleisi Hoffmann de uma mulher bonita e etc. Em determinado momento, ele se referiu ao deputado José Guimarães como cabeçudão do Ceará, semelhante ao que ocorreu, por exemplo, com Jair Bolsonaro quando falava do Paraíba, né, que foi uma questão também que pegou muito mal na época do governo Bolsonaro, ou seja, são falas que são inaceitáveis para quem é um presidente da República, é óbvio, isso a gente já falava aqui há muito tempo, então são questões que é preciso que o governo repense. E aí, diante dessa nova estratégia de comunicação, esse é um ponto também que precisa ser observado. Só para trazer esse adendo A também. gente achou que já tivesse passado a fase do Pelotas exportador de viado, lembra que ele lançou essa uma vez? Né? Isso faz 20 anos. 20 anos se passaram e o presidente parece não ter aprendido nada de comunicação, de como os tempos mudaram. E quando o discurso do presidente está mais alinhado com a extrema-direita do que com a sua base de apoio, né? Talvez seja o momento de perceber que ele não está conversando com seus eleitores e talvez esteja aí um dos pontos, não o ponto, mas um dos pontos da tão sonhada busca pela popularidade de Lula.